Meu filho disse na minha frente: "Quem não trabalha, não come. Você vive de graça aqui, mãe." Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Mas o que ele não esperava era ouvir minha resposta semanas depois. "Quem não paga aluguel é despejado. Vocês têm 15 dias." Naquele momento, vi o império de arrogância que ele construiu desmoronar diante dos meus olhos e percebi que subestimar uma mulher de 67 anos foi o maior erro da vida dele. Antes de continuar, verifique se já se inscreveu no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias chegam. Meu nome é Vera, tenho 67 anos e durante 40 anos desta vida eu fui contadora. Não apenas mais uma profissional mediana, eu era boa no que fazia. Números sempre fizeram sentido para mim de uma forma que palavras às vezes não conseguiam. Cada planilha era um quebra-cabeça a ser resolvido. Cada balanço, uma história esperando para ser decifrada. Conheci meu marido, Alberto, quando eu tinha 25 anos. Ele entrou no escritório onde eu trabalhava com um problema tributário complexo que ninguém conseguia resolver. Levei 3 dias, mas encontrei a solução que salvou a empresa dele de uma autuação pesada. Ele voltou na semana seguinte, não para falar de impostos, mas para me convidar para jantar. 6 meses depois, estávamos casados. Foram 41 anos juntos. Quando Bruno nasceu, eu tinha 28. Daniel veio 3 anos depois. Alberto sempre foi um parceiro presente, mas sua empresa demandava viagens constantes. Alguém precisava estar em casa, e eu escolhi reduzir meu ritmo de trabalho. Não abandonei completamente a contabilidade. Mantive alguns clientes fiéis, trabalhava de casa, mas meu foco principal eram os meninos. Bruno sempre foi o filho que sonhava alto. Ainda criança, desenhava arranha-céus quando outros desenhavam casas. Dizia que seria rico, que teria uma empresa maior que a do pai. Eu sorria, orgulhosa daquela ambição, sem imaginar que um dia ela se transformaria em algo frio, calculista. Daniel era diferente. Quieto, observador, decidiu ser médico depois que Alberto teve uma pneumonia grave quando ele tinha 10 anos. "Quero cuidar das pessoas, mãe", ele me disse naquela noite no hospital. Criei meus filhos com amor, mas também com limites. Ensinei valores, respeito, gratidão. Ou pelo menos tentei. Bruno sempre foi mais difícil nesse aspecto, sempre quis mais, sempre achou que merecia mais. Daniel absorvia as lições como uma esponja. Bruno as questionava como se fossem negociáveis. Alberto faleceu há 6 anos. Câncer. Foi rápido, cruel, implacável. Em 4 meses, ele passou de um homem vibrante para uma sombra frágil na cama do hospital. Segurei sua mão até o último suspiro. Daniel deixou o plantão para estar conosco. Bruno chegou 2 horas depois que tudo acabou. Tinha uma reunião importante que não podia cancelar. Após a morte de Alberto, este apartamento em São Paulo, no Jardim Paulista, se tornou meu refúgio e minha prisão. Cada canto guardava uma memória. A poltrona onde ele lia jornal aos domingos. A cozinha onde fazíamos café juntos todas as manhãs. O quarto onde compartilhamos sonhos, medos, planos que nunca se realizariam. Os primeiros anos de viuvez foram os mais difíceis. Aprendi a dormir sozinha depois de décadas dividindo a cama. Aprendi a jantar em silêncio, sem a voz dele preenchendo o espaço. Aprendi que a solidão tem texturas diferentes. Às vezes é mansa como um lago calmo, às vezes corta como vidro estilhaçado. Bruno visitava esporadicamente, sempre apressado, sempre com o celular colado na orelha, sempre só passando rapidinho. Casou-se com Camila 3 anos atrás, uma mulher bonita, de sorriso calculado e olhos que nunca pareciam totalmente sinceros. Ela me chamava de sogra querida, com uma doçura artificial que me fazia desconfiar. Daniel morava a 400 quilômetros dali, trabalhando em um hospital público. Ligava toda semana, visitava uma vez por mês quando conseguia folga. Era ele quem perguntava se eu estava me alimentando bem, se precisava de algo, se estava me sentindo sozinha. Meu filho caçula,
Com seus 37 anos, demonstrava mais maturidade emocional que Bruno jamais demonstrou. A casa sempre foi minha. Alberto deixou tudo muito claro no testamento. O apartamento era exclusivamente meu, assim como uma quantia considerável em investimentos. Nunca precisei me preocupar com dinheiro, mas também nunca ostentei. Vivia de forma simples, confortável, sem excessos. Foi numa tarde de quinta-feira que Bruno apareceu sem avisar. Trazia aquele sorriso que eu conhecia desde criança, o sorriso que usava quando queria algo. Camila estava com ele, usando um vestido de grife que provavelmente custava mais que a pensão mensal de muita gente. "Mãe, precisamos conversar", ele disse, sentando-se no sofá como se fosse o dono da casa. Meu coração já apertou. Nada de bom começava com essas palavras. "Nossa casa está em reforma urgente", Camila explicou com voz melosa. "Problemas estruturais graves. O engenheiro disse que é perigoso ficar lá. Será que poderíamos ficar aqui com você? Só por algumas semanas, até resolvermos tudo." Olhei para Bruno. Ele evitou meu olhar. "É só temporário, mãe. 1 mês, no máximo", ele completou. Meu instinto gritava para recusar. Algo naquela história não se encaixava. Mas quando olhei para o meu filho mais velho, por um breve momento, vi o menino que ele foi. O menino que corria para meus braços quando tinha pesadelos. E meu coração, aquele órgão tolo que insiste em amar mesmo quando a razão aconselha cautela, se abriu. "Está bem", eu disse. Mas realmente, apenas algumas semanas. O sorriso de Bruno se alargou. O de Camila brilhou com algo que não conseguia identificar na época. Só depois eu entenderia que era triunfo. Eles trouxeram as malas no dia seguinte. Não eram malas de quem fica semanas. Eram malas de quem se muda. E assim começou o capítulo mais doloroso da minha vida. O momento em que descobri que criar um filho não garante que ele se torne um homem de caráter. Às vezes, apesar de todo o amor, todo o esforço, toda a dedicação, eles escolhem um caminho que nos é completamente estranho. Mas naquele dia, ainda ingênua, ainda esperançosa, eu abri minha porta e meu coração. Não sabia que estava abrindo também uma ferida que levaria meses para começar a cicatrizar. A transformação não aconteceu de uma vez. Foi como assistir a uma planta invasora tomar conta de um jardim. Tão gradual que você mal percebe até que já não reconhece mais o que era seu. Na primeira semana foram pequenas coisas. Camila reorganizou a geladeira para otimizar o espaço. Bruno mudou alguns móveis da sala só para ficar mais confortável enquanto trabalhava. Eu sorria, tentando ser compreensiva. Afinal, eram hóspedes temporários enfrentando uma situação difícil. Na segunda semana, as coisas começaram a escorregar por uma ladeira invisível. Camila sugeriu que eu guardasse alguns dos meus quadros no armário. Objetos demais deixam o ambiente carregado, sogra. Eram fotografias de família, pinturas que Alberto me dera em aniversários, memórias penduradas nas paredes. Mas ela falava com tanta convicção, com aquele sorriso profissional de quem está fazendo um favor, que me via embalando minhas próprias lembranças em caixas. Bruno passava horas no telefone fechado no que era meu escritório. Quando eu precisava de algo de lá, ele erguia a mão pedindo silêncio, como se eu fosse uma criança interrompendo assuntos de adultos. O menino que eu embalei no colo agora me dispensava com gestos impacientes. Foi no 18º dia que a máscara começou a rachar. Camila entrou na cozinha enquanto eu preparava o almoço e franziu o nariz. "Nossa, sogra, você vai fazer comida de pobre de novo?" Bruno está acostumado com refeições mais sofisticadas. Segurou minha mão, afastando-me gentilmente do fogão. "Deixa que eu faço. Você pode lavar a louça depois." Lavar a louça. Na minha própria casa. Na minha própria cozinha onde alimentei meus filhos durante décadas. Engoli a humilhação como se fosse um comprimido amargo e me afastei. Bruno entrou naquele momento, abraçou Camila pela cintura e murmurou algo que me fez sentir invisível. Ele nem olhou para mim. As semanas viraram 1 mês. O apartamento não era mais meu. Era deles. Eles recebiam amigos sem me consultar.
Camila fazia lives de sua nova casa, sem mencionar que era, na verdade, a casa de sua sogra. Bruno trabalhava espalhado pela sala, ocupando cada superfície disponível com laptops, documentos, cafés que nunca recolhia. Eu me via acordando mais cedo para fazer café antes que eles reclamassem, limpando em silêncio para não incomodar as reuniões online de Bruno. Vivendo nas pontas dos pés na minha própria casa, como uma presença incômoda que deveria se fazer pequena, invisível, inexistente. A primeira humilhação pública chegou numa sexta-feira. Daniel conseguiu uma folga e veio jantar. Meu coração saltou de alegria. Finalmente, alguém que me via como ser humano, não como um móvel incômodo. Preparei o prato favorito dele, uma lasanha que levava horas para fazer. Bruno trouxe 2 casais de amigos sem avisar. A mesa que eu arrumara para 4 precisou acomodar 9 pessoas. Camila revirou os olhos quando viu a lasanha. Que fofo! Sua mãe ainda cozinha essas comidas antigas, ela disse para os convidados. As risadas foram como agulhas na minha pele. Durante o jantar, eles falaram sobre investimentos, viagens, restaurantes caros. Eu tentei participar da conversa, mencionando minha experiência com contabilidade. Bruno me interrompeu com um riso ácido. Mãe, isso era há 1000 anos. O mercado mudou. Você não entenderia como funciona hoje. Daniel apertou minha mão debaixo da mesa. Seus olhos pediam desculpas por algo que não era culpa dele. A noite piorou quando um dos amigos perguntou quanto tempo Bruno ainda ficaria ali. A resposta veio rápida, ensaiada. Ah, estamos ajudando minha mãe. Ela mora sozinha, está ficando velha, precisa de companhia. Ajudando. Como se eu fosse uma incapaz, uma velha senil que não conseguia cuidar de si mesma. Como se eles fossem meus salvadores, não meus invasores. Foi depois que os convidados saíram que o mundo desmoronou. Daniel confrontou Bruno na sala. Você percebe como está tratando nossa mãe? Isso aqui é a casa dela, Bruno. Vocês estão abusando da hospitalidade dela. Bruno se virou com uma expressão que nunca vi em seu rosto. Desprezo puro direcionado a mim. Hospitalidade? Daniel, acorda. Ela vive aqui fazendo o quê? Nada. Absolutamente nada. Fica o dia inteiro assistindo televisão, mexendo em redes sociais, enquanto eu trabalho, sustento minha esposa, construo um império. Bruno! Daniel se levantou, a voz carregada de advertência, mas meu filho mais velho estava apenas começando. Os olhos dele, que já foram doces e cheios de amor filial, agora me olhavam como se eu fosse um problema a ser resolvido. Sabe qual é a realidade, mãe? Quem não trabalha, não come. Você vive de graça aqui. Pelo menos poderia ter a decência de contribuir. Limpar direito, cozinhar algo que preste, sei lá, fazer alguma coisa útil. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila tinha um pequeno sorriso nos lábios. Ela conseguira exatamente o que queria. Daniel estava branco de choque. E eu senti algo dentro de mim se partir como cristal caindo no chão. Mas junto com a dor, algo mais nasceu. Uma centelha de raiva, de indignação, de uma força que eu não sabia que ainda existia. Vive de graça, ele disse. Como se 40 anos criando-o fossem nada. Como se cada noite em claro, quando estava doente, não contasse. Como se o apartamento dele, pago com economia que Alberto e eu fizemos, fosse mérito apenas dele. Como se eu fosse uma parasita na minha própria vida. Daniel saiu batendo a porta. Bruno e Camila foram para o quarto que tomaram como seu, meu antigo ateliê onde eu costumava trabalhar. Fiquei sozinha na sala, cercada por móveis reorganizados, por uma casa que não reconhecia mais, por uma vida que havia se tornado irreconhecível. Olhei para minhas mãos, mãos que trabalharam, que cuidaram, que construíram. 67 anos de história nessas linhas, nessas veias, nessas marcas do tempo. Não eram mãos inúteis, nunca foram. Algo dentro de mim começou a se reorganizar, como peças de um quebra-cabeça encontrando seus lugares. Bruno achava que eu era fraca, descartável, um peso morto. Ele estava prestes a descobrir o quanto estava enganado. Peguei meu celular e abri a lista de contatos.
Havia nomes ali que não via há anos, colegas de profissão, antigas clientes, pessoas de um mundo que eu deixei para trás quando escolhi ser mãe em tempo integral. Meus dedos hesitaram sobre um nome específico. Mariana Costa, minha melhor amiga dos tempos de contabilidade. Não liguei naquela noite, mas guardei o número como uma promessa. Uma promessa para mim mesma de que aquilo não terminaria assim, de que eu não seria reduzida a uma presença incômoda na minha própria vida. Bruno achava que havia vencido, que me quebrara. Mas ele esqueceu uma coisa fundamental. Eu era contadora, e contadores sabem que todo débito, eventualmente, precisa ser pago. A guerra não havia nem começado, e quando começasse, ele descobriria que subestimar uma mulher de 67 anos, com décadas de experiência em números, estratégia e paciência, era o erro mais caro que ele já cometera. As semanas seguintes me transformaram em um fantasma, habitando minha própria vida. Não é apenas a invisibilidade física. Você pode estar na mesma sala que alguém e ser completamente ignorada. É a invisibilidade existencial, aquela que faz você questionar se ainda importa, se ainda existe além do espaço que ocupa. Camila aperfeiçoou a arte da crueldade sutil. Aquela que não deixa marcas visíveis, mas corrói por dentro como ferrugem silenciosa. Ela começou a me chamar de Dona Vera quando tinha visitas, uma formalidade artificial que me colocava no papel de empregada, não de dona da casa. Quando eu aparecia na sala, ela suspirava alto, como se minha presença fosse um inconveniente tolerado. Bruno absorvia tudo como uma esponja. Observei meu filho sendo moldado pelas mãos dela, transformado em algo irreconhecível. Cada comentário venenoso de Camila era seguido por um olhar de Bruno na minha direção, não de defesa, mas de concordância silenciosa, como se ela estivesse apenas verbalizando o que ele sempre pensou. A manipulação era uma dança ensaiada. Ouvi, através das paredes finas do meu próprio apartamento, sussurros calculados. Amor, sua mãe está ficando esquecida, né? Hoje ela perguntou 3 vezes se eu queria café. Talvez seja coisa da idade. Não era verdade. Eu havia oferecido café apenas uma vez, mas a mentira era plantada com a precisão de quem sabe exatamente o que está fazendo. Bruno começou a me olhar com uma mistura de pena e irritação. Pena, como se eu fosse uma criança que precisava de supervisão. Irritação, como se minha existência fosse um fardo que ele precisava carregar. Minhas amigas começaram a sumir. Anita parou de atender minhas ligações depois que Bruno casualmente mencionou numa festa que eu estava confusa ultimamente, misturando datas e esquecendo compromissos. Mentira. Eu nunca tinha esquecido nada, mas a semente da dúvida foi plantada, e as pessoas acreditam facilmente em histórias que confirmam seus próprios medos sobre envelhecer. Lúcia, minha amiga de 40 anos, me ligou perturbada. Vera, o Bruno me disse que você está com problemas financeiros, que está vendendo suas joias de família. Por que você não me contou? Fiquei paralisada. Problemas financeiros? Eu tinha investimentos sólidos, uma aposentadoria confortável. Estava vendendo joias? Nunca. Mas a mentira já havia circulado, pintando-me como alguém em decadência, alguém de quem ter pena, não respeito. Camila levava essa performance ao extremo. Postava fotos, cuidando da sogra idosa, como se eu fosse uma inválida precisando de assistência. As legendas eram obras-primas de falsa bondade. Hoje ajudei minha sogra querida a organizar seus remédios. Envelhecer é um processo delicado. Eu não tomava remédio nenhum além de uma vitamina diária. O isolamento social era uma prisão invisível. Convidados vinham jantar e eu era apresentada como a mãe do Bruno que mora aqui com a gente agora porque não consegue mais viver sozinha. Sorriam para mim com aquela expressão condescendente, reservada para crianças e idosos, como se eu não entendesse as conversas sobre o mundo real. Uma noite, fingi ir dormir cedo. Fiquei no corredor escuro, ouvindo. Precisava entender o que estava acontecendo. Quem eram essas pessoas que haviam invadido não apenas minha casa, mas minha identidade? A conversa entre Bruno e Camila vazava pela porta entreaberta do quarto.
Quanto tempo ainda? A voz de Bruno, impaciente. Paciência, amor. Estamos construindo o cenário perfeito. Camila respondia com aquela voz que usava quando planejava algo. Todos já acham que ela está senil, que não consegue se cuidar. Mais algumas semanas e podemos sugerir que ela precisa de cuidados especiais. Cuidados especiais? Bruno riu baixo. Você quer dizer uma casa de repouso? Por que não? Ela vende esse apartamento, vai para um lugar onde será bem cuidada e nós ficamos com o dinheiro para investir no negócio. É perfeito. Meus joelhos quase cederam. Eles estavam planejando me internar, me tirar da minha própria casa sob a justificativa de incapacidade mental que eles mesmos estavam fabricando. E se ela resistir? Bruno perguntou. Quem vai acreditar nela? Já espalhamos que ela está confusa. O Daniel mora longe, não vê o dia a dia. Suas amigas já duvidam. Um médico atestando senilidade e pronto. Fazemos isso por amor, para o bem-estar dela. O sarcasmo em amor cortava como lâmina. Voltei para meu quarto, o menor do apartamento, aquele que costumava ser despensa, pisando silenciosamente. Sentei na cama, tremendo. Não de medo, mas de uma raiva tão profunda que parecia queimar por dentro. Eles estavam destruindo minha reputação sistematicamente. Cada mentira era uma peça de um quebra-cabeça maior. Estavam me isolando, me desacreditando, me transformando em uma caricatura de mulher senil para justificar o roubo. Porque era isso. Roubo. Não de objetos, mas de dignidade, autonomia, identidade. Peguei meu celular com mãos trêmulas. Precisava de provas. Comecei a documentar tudo. Fotografei as postagens de Camila nas redes sociais. Anotei cada mentira, cada data, cada pessoa que eles haviam contaminado contra mim. Organizei numa pasta virtual chamada Documentos Fiscais 2024. Nada que chamasse atenção se alguém espiasse meu telefone. Daniel ligou no dia seguinte. Mãe, a Anita me ligou preocupada. Disse que você está esquecendo coisas, que o Bruno mencionou problemas de memória. Está tudo bem? A tentação de desabafar era enorme. Mas Daniel estava a 400 quilômetros. Se eu contasse, se criasse um conflito, Bruno e Camila acelerariam os planos. Precisava ser estratégica. Estou bem, filho. Apenas cansada. Você sabe como é ter casa cheia. Minha voz soou convincente até para mim mesma. Silêncio do outro lado. Daniel me conhecia bem demais. Mãe. De verdade, querido. Não se preocupe. Como está o hospital? Mudei de assunto, mas percebi que plantei uma semente de dúvida. Daniel era observador. Ele começaria a questionar. As humilhações continuaram escalando. Camila passou a trancar a despensa. Para controlar melhor a alimentação da casa. Código para. Eu não podia mais comer livremente na minha própria cozinha. Bruno colocou senha no Wi-Fi. Segurança, mãe, entenda. Código para. Me isolar ainda mais. Me controlar. Comecei a ser acordada às 6 da manhã por barulhos deliberados. Camila acidentalmente batia panelas. Bruno tinha reuniões urgentes com volume alto. À noite, música até tarde. Privação de sono, uma tática clássica de quebrar resistências. Mas eu não estava quebrando. Estava observando, anotando, planejando. Uma tarde, enquanto eles saíram para resolver coisas, revirei documentos. Encontrei extratos bancários deles deixados na impressora. A reforma emergencial era mentira. Não havia problemas estruturais. Eles simplesmente queriam viver de graça enquanto alugavam a própria mansão por valores exorbitantes, embolsando a diferença. Tudo fazia sentido. Eles nunca tiveram crise. Tinham ganância. Fotografei tudo. Cada extrato, cada comprovante, cada evidência de que estavam lucrando às minhas custas enquanto me destruíam socialmente. Naquela noite, olhei meu reflexo no espelho do banheiro. Vi uma mulher de 67 anos que parecia ter envelhecido 10 em poucas semanas. Olheiras profundas, cabelos mais brancos, uma curvatura nos ombros que não estava lá antes. Mas nos olhos algo novo brilhava. Determinação. Raiva transformada em combustível. Eles achavam que estavam vencendo.
que haviam me reduzido a nada. Não sabiam que estavam criando a própria destruição. Cada mentira, cada humilhação, cada passo calculado estava sendo documentado por alguém que passou 40 anos organizando números, evidências, verdades escondidas em planilhas. A invisibilidade tem uma vantagem. Pessoas invisíveis veem tudo. E eu estava vendo. O jogo deles estava prestes a ter novas regras. E desta vez, quem controlaria o tabuleiro seria eu. Existe um tipo de desmoronamento que não faz barulho. Não há explosões, nem gritos, nem dramáticos colapsos que alertam o mundo. É um desmantelamento interno, peça por peça, até que você olha para dentro e não reconhece mais quem habita sua própria pele. Acordei naquela terça-feira sem conseguir lembrar por que valia a pena levantar. O teto branco do que costumava ser minha despensa me encarava, indiferente. Ouvi Camila rindo no corredor, aquela risada performática que ela usava nas lives, falsa como moeda de plástico. Bruno respondeu algo e eles riram juntos. Da mulher invisível no quarto dos fundos. De mim. Fiquei deitada mesmo depois que saíram. O silêncio da casa vazia era tanto um alívio quanto uma condenação, porque naquele silêncio não havia mais como fugir das perguntas que me perseguiam. Quem eu era? Não mais a esposa de Alberto. Ele partira há 6 anos, levando consigo a versão de mim que floresceu ao lado dele. Não mais a mãe dedicada. Bruno deixara claro que meu amor, meu sacrifício, minha existência inteira dedicada a ele, não significava nada além de débitos não reconhecidos num balanço emocional que ele nunca pretendeu pagar. Não mais a profissional competente, décadas distante das planilhas, dos cálculos, do mundo que um dia fez sentido para mim. Então quem? Uma mulher de 67 anos ocupando espaço na própria casa como uma intrusa tolerada. Uma presença que deveria se desculpar por respirar, por existir, por ousar ainda estar viva quando seria tão mais conveniente se simplesmente desaparecesse. As lágrimas vieram sem aviso. Não o choro dramático das novelas, mas aquele silencioso, devastador, que rasga por dentro. Chorei pelos anos que dediquei a ser o que outros precisavam. Chorei pela jovem contadora ambiciosa que guardou os sonhos numa gaveta para criar filhos. Chorei pela esposa que enviuvou e aprendeu a solidão. Chorei pela mãe que amou incondicionalmente e recebeu desprezo como pagamento. Peguei uma foto na gaveta ao lado da cama, eu aos 28 anos, grávida de Bruno, sorrindo com Alberto ao meu lado. Aquela mulher tinha planos, sonhos, fogo nos olhos. O que aconteceu com ela? Onde, em que curva do caminho, ela se perdeu tão completamente que virou essa sombra curvada, tremendo de raiva e dor, num quarto que nem era mais dela? Eu desisti de tudo por você, sussurrei para a foto, para o bebê que virou o homem que agora me destruía. Minha carreira, meus sonhos, meu tempo. E para quê? A resposta ecoou no silêncio. Para nada. Absolutamente nada. O telefone tocou, rompendo a espiral descendente dos meus pensamentos. Número desconhecido. Hesitei antes de atender. Vera? Vera Almeida? A voz era familiar, mas eu não conseguia localizar. É a Mariana, Mariana Costa. Você se lembra de mim? Mariana. O nome trouxe uma enxurrada de memórias. Escritório compartilhado, almoços rápidos entre balanços, risadas sobre clientes difíceis, a cumplicidade de 2 mulheres navegando um mundo corporativo dominado por homens. Mariana. Minha voz saiu rouca. Claro que lembro. Encontrei seu número no grupo de ex-colegas do escritório. Sei que faz anos, mas estava pensando em você esses dias. Como está? A pergunta simples quase me desfez novamente. Como estava? Destruída, invisível, perdida. Mas meu orgulho ainda tinha um último suspiro de vida. Estou bem. A mentira saiu automática. Silêncio do outro lado. Então, com aquela percepção afiada que eu lembrava dela ter. Vera, estou tomando café no shopping Iguatemi. Você está perto? Que tal matar a saudade? Deveria ter recusado. Deveria ter inventado uma desculpa.
Mas algo na voz dela, genuína, sem julgamento, sem pena, me fez concordar. Tomei banho pela primeira vez em 2 dias. Vesti algo além do hobby desbotado. Olhei no espelho e mal reconheci a mulher que me encarava. Magra demais, olhos fundos, uma fragilidade que nunca esteve ali antes. O shopping era território neutro, longe da prisão que minha casa se tornara. Mariana estava numa mesa do café e, quando me viu, seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Tempo suficiente para eu perceber que minha aparência chocou. Vera! Ela se levantou, me abraçou. Cheirava a perfume caro e confiança. Deixa eu te olhar. Você está diferente. Mais velha, completei sentando. Não ia dizer isso. Ela estudou meu rosto com aqueles olhos analíticos que faziam dela uma contadora excepcional. Cansada, talvez. Você está bem mesmo? E foi ali, naquele café barulhento no meio de um shopping, cercada por estranhos ocupados com suas próprias vidas, que eu desmoronei. Não com lágrimas. Essas já tinham secado. Mas com palavras. Contei tudo. Cada humilhação, cada mentira, cada peça do quebra-cabeça que transformou minha vida em pesadelo. Mariana ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Você ainda tem o registro no conselho? Perguntou finalmente. A pergunta me pegou desprevenida. O quê? Seu registro de contadora. Você ainda é registrada? Eu acho que sim. Nunca cancelei, mas faz 40 anos. 40 anos de experiência, ela corrigiu. Vera, você sabe quanto vale sua expertise? Quantos contadores com 4 décadas de prática existem, principalmente mulheres? Balancei a cabeça confusa. Mariana, o mundo mudou. Eu não conheço os novos sistemas, Sistemas se aprende em 1 semana. Experiência leva uma vida. Ela se inclinou para a frente. Estou expandindo minha consultoria. Preciso de alguém sênior. Alguém que entenda não apenas números, mas pessoas. Alguém que tenha vivido o suficiente para ler entrelinhas em balanços, detectar incongruências, entender as histórias que os números contam. Meu coração começou a bater mais rápido. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma parceria. Trabalho remoto, horários flexíveis, você revisa casos, oferece consultoria estratégica, pode fazer da sua casa. Ela parou, percebendo a ironia. Ou de onde você quiser. 40 anos. 40 anos desde que havia me sentido valorizada profissionalmente. Desde que alguém olhara para mim e vira não um fardo, mas um recurso. Não uma velha inútil, mas uma profissional experiente. Eu não sei se ainda consigo... Comecei. Vera. Mariana segurou minha mão. Você passou a vida resolvendo problemas complexos. Criou filhos, gerenciou uma casa, manteve uma família funcionando. Isso é projeto management em nível expert. Você organizou orçamentos domésticos durante décadas. Isso é planejamento financeiro. Negociou com fornecedores, médicos, escolas. Isso é negociação estratégica. Cada palavra era uma centelha acendendo algo que eu achava extinto. Seu filho disse que você não trabalha? Mariana continuou. Ele está errado. Você trabalhou cada dia da sua vida. Só não foi paga por isso. E isso, Vera, isso muda agora. Se você quiser. Se eu quiser. Quando foi a última vez que algo na minha vida dependeu do que eu queria? Pensa com carinho, ela disse, anotando o número dela num guardanapo. Mas não demore muito. Preciso de alguém começando o mês que vem. Voltei para casa. Não, para aquela prisão disfarçada de lar, com o guardanapo dobrado na bolsa como um talismã. Bruno e Camila nem notaram minha ausência. Estavam ocupados reorganizando meu escritório para um home office mais funcional. Mas algo havia mudado. Não na casa, não neles. Em mim. Olhei para minhas mãos, as mesmas mãos que um dia dançavam sobre calculadoras e planilhas, que criaram vida, que construíram lares. Não eram mãos inúteis. Nunca foram. Quem eu era? A pergunta que me atormentava de manhã tinha uma nova resposta se formando. Eu era Vera Almeida, 67 anos, contadora, mãe,
viúva, sobrevivente, e estava prestes a me tornar algo mais, livre. A transformação nunca acontece com estrondo. Ela se insinua silenciosamente, célula por célula, pensamento por pensamento, até que um dia você acorda e percebe que já não é a mesma pessoa que se deitou na noite anterior. Liguei para Mariana 3 dias depois do nosso encontro. 3 dias de noites em claro, pesando cada possibilidade, cada medo, cada fragmento de coragem que ainda restava em mim. Quando finalmente disquei, minhas mãos tremiam tanto que quase desliguei antes que atendesse. Eu aceito. Foi tudo o que consegui dizer. O riso dela do outro lado, quente e genuíno, foi o primeiro som de esperança que ouvi em meses. Começamos devagar. Mariana me enviou casos simples primeiro. Revisão de declarações, análise de inconsistências em balanços pequenos. Trabalhava à noite, depois que Bruno e Camila dormiam, ou de madrugada antes que acordassem. Meu laptop iluminava o quarto minúsculo com aquela luz azulada que me fazia lembrar de quando eu era jovem, ambiciosa, competente. Os números voltaram como uma linguagem materna esquecida. No início, titubeante, procurando palavras. Depois, cada vez mais fluente, até que as planilhas faziam sentido, como faziam 4 décadas atrás. Mas com uma diferença. Agora eu lia não apenas os números, mas as histórias humanas por trás deles. Via ambições, medos, mentiras escondidas em decimais estrategicamente arredondados. Bruno e Camila não notaram. Eu continuava invisível durante o dia. A presença incômoda que limpava, cozinhava, desaparecia nos cantos. Mas à noite, eu renascia. Vera a contadora. Vera a profissional. Vera que tinha valor além de ser útil para outros. O primeiro pagamento chegou 2 semanas depois. Não era muito, mas quando vi aquele número na minha conta, dinheiro que eu ganhei, com meu trabalho, minha competência, algo dentro de mim se reacendeu. Não era sobre o valor, era sobre a prova tangível de que eu ainda era capaz. Ainda era relevante. Ainda existia além do papel de vítima que tentaram me forçar a aceitar. Mariana aumentou minha carga gradualmente. Casos mais complexos, consultorias estratégicas, análises que exigiam não apenas conhecimento técnico, mas intuição. E eu descobri algo surpreendente. 40 anos de vida, de observar pessoas, de navegar dinâmicas familiares complexas, me tornaram melhor no meu trabalho, não pior. Eu via padrões que contadores mais jovens perdiam. Detectava mentiras que números tentavam esconder. Mas trabalhar não era suficiente. Precisava de um plano. Foi numa terça-feira que liguei para o advogado, Dr. Henrique Barreto, especialista em direito de família e sucessões. Mariana o recomendou. Discreto, eficiente, implacável quando necessário. Encontramos num café longe do meu bairro, longe de olhos conhecidos. Levei todas as evidências que coletara. Extratos bancários de Bruno e Camila, provando que não havia reforma, registros das mentiras espalhadas sobre mim, prints das postagens de Camila nas redes sociais, anotações detalhadas de cada humilhação. Dr. Henrique analisou tudo com a expressão neutra de quem já viu de tudo. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou com algo próximo do respeito. Senhora Vera, isso é um caso clássico de abuso psicológico e apropriação indébita de moradia. Temos elementos mais que suficientes para uma ação de despejo e, se quiser, um processo por danos morais. Quanto tempo levaria? O despejo? Com a documentação que a senhora tem? Notificação extrajudicial com prazo de 15 dias. Se não saírem, liminar de despejo em questão de dias após ação judicial. 15 dias. 2 semanas para desfazer meses de humilhação. E eles poderiam contestar? Poderiam tentar. Mas a senhora tem escritura comprovando propriedade exclusiva. Eles não pagam aluguel, não têm contrato. Juridicamente, são invasores tolerados. A senhora está no seu direito absoluto de revogar essa tolerância a qualquer momento. Invasores tolerados. As palavras eram exatas, cirúrgicas. Era exatamente isso que eram. Preparamos tudo meticulosamente.
Dr. Henrique redigiu a notificação. Eu organizei cada documento, cada prova, cada evidência numa pasta que se parecia com um inventário de destruição. Porque era isso. A destruição de uma farsa, de uma narrativa mentirosa, de um castelo construído sobre areia. Enquanto isso, continuei minha rotina de invisibilidade. Acordava cedo, fazia café que eles nem agradeciam, limpava, cozinhava, desaparecia. Mas agora, cada ato de servidão era combustível para o que viria. Cada humilhação, mais munição. Cada momento de desprezo, mais motivação. Minha autoestima se reconstruía não pela negação do que sofri, mas pela transformação disso em poder. Cada noite trabalhando, cada case resolvido, cada cliente satisfeito com minha consultoria era tijolo em fundações novas. Não estava apenas sobrevivendo, estava planejando, executando, vencendo. Daniel notou a mudança antes de qualquer um. Numa ligação ele comentou: "Mãe, sua voz está diferente, mas firme." "Estou bem, filho. Muito bem." E era verdade. Pela primeira vez em meses não era mentira. Escolhi uma sexta-feira. Bruno e Camila voltavam de uma viagem de fim de semana. Estariam cansados com a guarda baixa. Perfeito. Ouvi a chave na porta às 19 horas. Meu coração disparou, mas minhas mãos estavam firmes. Segurava o envelope pardo com a notificação como se fosse uma arma carregada. E era. Eles entraram com malas, reclamando do trânsito, do hotel, de tudo. Nem me cumprimentaram. Típico. Bruno, Camila. Minha voz cortou o ar. Eles se viraram surpresos. Raramente eu os abordava diretamente. "Preciso falar com vocês." Camila revirou os olhos. "Agora não, dona Vera. Estamos exaustos." "Agora", repeti, e algo no meu tom os fez parar. Sentaram no sofá, meu sofá, com aquela arrogância relaxada de quem se sente dono de tudo. Bruno cruzou as pernas, olhou o relógio. Estendi o envelope. "O que é isso?" Bruno perguntou, sem pegar. "Notificação extrajudicial de despejo. Vocês têm 15 dias para deixar este apartamento." O silêncio que se seguiu foi delicioso. Vi a confusão passar pelos rostos deles, seguida por descrença, depois raiva. "Você enlouqueceu?" Camila foi a primeira a reagir, voz estridente. "Pelo contrário, finalmente recuperei o juízo." Coloquei o envelope na mesa de centro. "Este apartamento é meu. Meu nome na escritura, minha propriedade exclusiva. Vocês vivem aqui sem pagar aluguel, sem contrato, sem autorização formal. Juridicamente, são invasores que eu tolerava. Não tolero mais." Bruno se levantou, vermelho. "Você não pode fazer isso. Somos sua família." Família. A palavra saiu com o peso de meses de dor. Família respeita, família valoriza, família não humilha, não mente, não destrói. Vocês não são minha família. São parasitas que encontrei a força para exterminar. "A reforma não acabou." Camila tentou, mas sua voz traía pânico. Sorri. Foi a primeira vez que sorri genuinamente em meses. "Que reforma, Camila? A reforma que nunca existiu? Tenho os extratos bancários de vocês. Sei que alugaram a mansão por R$ 8.000 mensais enquanto moravam aqui de graça. Vocês não estavam em crise. Estavam lucrando às minhas custas." Vi o sangue drenar do rosto de Bruno. "Como você?" "Sou contadora, filho. Encontrar verdades escondidas em números é o que faço há 40 anos. Ou você esqueceu quem eu era antes de decidir que não era nada?" "Você não tem dinheiro para um advogado." Bruno tentou recuperar o controle. "Você não trabalha." Ri novamente. Aquele som líquido, genuíno, que vinha de um lugar de poder recuperado. "Não trabalho? Engraçado. Há 6 semanas que presto consultoria contábil. Ganho muito bem, aliás, suficiente para pagar o melhor advogado de direito de família de São Paulo." Peguei meu laptop, abri, girei a tela para eles. Minha agenda de trabalho, repleta de reuniões, projetos, contratos. Enquanto vocês me chamavam de inútil, enquanto espalhavam que eu estava senil,
Enquanto planejavam me internar para roubar meu dinheiro, eu estava trabalhando, reconstruindo minha carreira, coletando evidências, preparando isto. Camila tentou um último golpe. Bruno, liga para o Daniel. Conta que sua mãe está delirando. Pode ligar, respondi calmamente. Daniel sabe de tudo. Foi ele quem me recomendou o advogado, aliás. Meu filho, meu verdadeiro filho, está do meu lado, como sempre esteve. Bruno afundou no sofá, o peso da realidade esmagando sua arrogância. 15 dias, repeti. O documento está assinado, reconhecido em cartório, protocolado. Se não saírem voluntariamente, haverá ordem judicial. E então, todos saberão. Seus clientes, seus amigos, sua família, todos saberão que tentaram roubar uma mulher de 67 anos. Imagina as manchetes, Bruno. Imagina o que isso fará com sua reputação. Levantei, alisando minha roupa. Senti-me 10 centímetros mais alta. Ah, e Camila? Aquela frase que você tanto gosta? Quem não trabalha, não come? Pausei na porta. Pois bem, quem não paga aluguel é despejado. Vocês têm 15 dias. Saí da sala e fechei a porta do meu quarto. Em breve, novamente meu escritório. Ouvi vozes alteradas, gritos abafados, o som de algo quebrando. Mas dentro de mim, apenas silêncio. O silêncio profundo de alguém que olhou para o abismo e decidiu não pular. Que escolheu reconstruir, tijolo por tijolo, dia após dia, até que o abismo não existisse mais. Abri meu laptop. Tinha 3 projetos novos esperando análise. Trabalho, propósito, valor. Tinha me reencontrado. E dessa vez, jamais me perderia novamente. Os 15 dias que se seguiram foram uma obra de arte em decomposição. Lenta, inevitável, fascinante em sua tragédia auto-infligida. Nos primeiros dias, Bruno e Camila tentaram a negação. Ignoraram a notificação como se ignorá-la pudesse fazê-la desaparecer. Camila continuou suas lives, sorrindo para câmeras enquanto o chão se abria sob seus pés. Bruno manteve a rotina de reuniões como se a normalidade performada pudesse reescrever a realidade. Mas eu vi as rachaduras se ampliando. As conversas sussurradas atrás de portas fechadas. Os telefonemas nervosos que ele atendia na varanda. O pânico mal disfarçado nos olhos de Camila quando ela achava que ninguém estava olhando. No 5º dia, tentaram me comprar. Bruno apareceu no meu quarto. Não entrou mais sem bater, percebi com satisfação, com uma proposta ensaiada. Mãe, podemos conversar como adultos? Sua voz tinha aquela modulação que usava em negociações, tentando soar razoável. Que tal se pagarmos um aluguel simbólico? 2.000 por mês, que tal? 2.000. Eles lucravam 8.000 alugando a mansão. Não, respondi sem desviar os olhos da planilha na tela. 3.000 então, é uma oferta generosa. Girei minha cadeira para encará-lo. Bruno, você não entendeu. Não quero seu dinheiro. Quero minha casa, minha vida, minha dignidade de volta. Isso não tem preço que você possa pagar. Vi algo se romper em seu rosto, a última ilusão de controle se despedaçando. Foi Daniel quem desencadeou o verdadeiro colapso. Ele chegou no 7º dia, sem avisar, com aquela energia contida de quem vinha resolver as coisas. Encontrou Bruno na sala e o confronto foi sísmico. Você alugou a mansão por 8.000 reais? A voz de Daniel cortava como bisturi. Enquanto dizia para mim, para todo mundo que estava em crise, enquanto destruía a reputação da nossa mãe? Bruno tentou justificar, mas as palavras saíam tropeçadas, incoerentes. Camila apareceu, tentando intervir, e foi quando Daniel revelou a bomba final. Liguei para seus sócios, Bruno. Contei tudo. Como você forjou uma crise pessoal, como mentiu sobre a saúde mental da nossa mãe, como planejava interná-la para ficar com o patrimônio dela. O silêncio que seguiu tinha textura de catástrofe. Você fez o quê? Bruno ficou branco. Achei que tinham o direito de saber com quem estão fazendo negócios, com um homem capaz de destruir a própria mãe por ganância. Foi como assistir um império desmoronar em câmera lenta. Bruno tentou ligar para os sócios. Nenhum atendeu.
Tentou acionar advogados. Todos já haviam sido contactados por Dr. Henrique com as evidências. Tentou apelar para Camila. Ela estava ocupada demais apagando postagens comprometedoras das redes sociais. A verdade tem uma força gravitacional peculiar. Uma vez exposta, puxa tudo para sua órbita inexorável. No 9º dia, recebi uma ligação de Anita, minha antiga amiga, que havia se afastado pelas mentiras de Bruno. Vera, eu não sei como pedir perdão. Sua voz carregava vergonha genuína. Lúcia me contou tudo. O Daniel explicou a situação real. Eu deveria ter confiado em você, não naquelas histórias absurdas. Você acreditou porque a mentira era conveniente, respondi, sem raiva, apenas constatação. É mais fácil acreditar que alguém está senil do que confrontar um filho manipulador. Posso fazer algo? Compensar de alguma forma? Pode. Espalhe a verdade com a mesma velocidade que espalhou a mentira. E ela fez. As ligações começaram a chegar. Amigas pedindo desculpas, vizinhos envergonhados, conhecidos querendo entender o que realmente aconteceu. A narrativa estava se reescrevendo, e dessa vez eu controlava a caneta. Bruno tentou um último golpe de misericórdia. Apareceu com lágrimas, reais ou fabricadas, já não importava, implorando. Mãe, sou seu filho. Você vai me jogar na rua? Olhei para ele, esse homem de 40 anos que um dia foi meu bebê, meu primeiro amor maternal, meu sonho de futuro. E senti nada, nem raiva, nem amor, nem pena. Apenas o vazio onde um vínculo costumava existir. Você me jogou fora muito antes, Bruno, quando decidiu que eu não tinha valor, quando espalhou que eu estava senil, quando planejou me internar. Não estou te jogando na rua, estou apenas parando de ser seu capacho. Camila entrou em colapso no 10º dia. Vi através da porta entreaberta, ela ao telefone com a mãe, chorando, admitindo que a situação fugiu do controle, que era só para ser temporário, que Bruno disse que seria fácil. Bruno disse, como se ela fosse vítima, não cúmplice, como se suas mãos não estivessem tão sujas quanto as dele. Os sócios de Bruno emitiram comunicado oficial se desassociando dele. Clientes cancelaram contratos. A reputação construída em anos desmoronou em dias. E tudo porque ele subestimou uma mulher de 67 anos, assumindo que idade significava fragilidade, que silêncio significava aceitação. No 14º dia, eles começaram a fazer as malas. Não havia mais negociações. Apenas a aceitação amarga da derrota. Daniel passou o dia me ajudando a reclamar meus espaços, trouxe de volta meus quadros das caixas, reorganizou meu escritório. Cada objeto devolvido ao seu lugar era um ato de restauração, não apenas da casa, mas de mim mesma. Você está orgulhoso de mim? Perguntei enquanto pendurávamos uma foto de Alberto. Sempre estive, mãe, mas agora estou em admiração. Na manhã do 15º dia, observei da janela Bruno e Camila carregando malas para um táxi. Eles não se despediram, apenas partiram, deixando para trás a ilusão de família que nunca realmente existiu. Fechei a porta atrás deles e respirei. O apartamento cheirava diferente. Não mais a perfume caro de Camila ou ao aftershave de Bruno. Cheirava a possibilidades. Passei o resto do dia reorganizando. Cada móvel devolvido ao lugar original era um ritual de limpeza, cada espaço recuperado, um território reconquistado. Mariana ligou à tarde. Como você está? Livre, respondi. E pela primeira vez em meses, a palavra não era mentira. Os meses seguintes trouxeram transformações que eu mal podia imaginar. Minha consultoria cresceu. Mariana me tornou sócia. Clientes me procuravam especificamente, valorizando minha experiência, minha percepção, minha capacidade de ler entre linhas. Voltei a sair, a rir, a existir além dos limites estreitos que tentaram me impor. Viajei para a casa de Daniel, conheci sua namorada, comecei terapia, não porque estava quebrada, mas porque queria entender como me deixei quebrar. Bruno tentou contato uma vez, 6 meses depois, mensagem de texto. Podemos conversar? Bloqueei o número sem responder.
Algumas pontes, quando queimadas, não merecem ser reconstruídas. Encontro meu reflexo agora e vejo alguém diferente. Os cabelos mais brancos, sim. As linhas mais profundas, certamente. Mas os olhos brilham com algo que não via há décadas. Poder, autonomia, valor próprio. 67 anos não são o fim de nada. São, descobri, apenas outro começo. Outro capítulo em uma história que eu achei que estava escrita, mas que sempre esteve sendo rascunhada, editada, reescrita. Aprendi que dignidade não é dada, é tomada de volta. Que respeito não é herdado, é exigido. Que família não é sangue, é escolha, reciprocidade, amor que se manifesta em ações, não palavras vazias. Aprendi que nunca é tarde para se tornar quem você deveria ter sido o tempo todo. Sentada no meu escritório agora, cercada por planilhas e possibilidades, olho para a cidade através da janela. São Paulo pulsa lá embaixo, indiferente a dramas individuais, mas testemunha de todas as transformações silenciosas que acontecem em apartamentos, corações, vidas reescritas. Não sei o que aconteceu com Bruno. Ouvi rumores, negócios falidos, divórcio iminente, mudança para outra cidade. Não investiguei, não me importo mais. Ele é uma memória agora. Uma lição sobre o que acontece quando confundimos sacrifício com fraqueza, silêncio com aceitação, amor com permissão para abusar. Minha história não termina com vingança. Termina com renascimento, não com ódio, com libertação. Não com vitória sobre outros, com vitória sobre meus próprios medos, minhas próprias limitações autoimpostas, minha própria resignação. Se essa história mexeu com você, não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo aí na tela. Ele traz uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.